Ele me pediu para eu já ler o texto e orar depois. Então abre comigo, Filipenses capítulo 2, é o texto no qual ele vai pregar. Oro e peço a Deus que você esteja com o coração bem aberto, porque é uma palavra poderosa para a sua vida hoje. Filipenses 2, a partir do verso 12. Até o verso 18. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Em outras palavras, onde diz ponham em ação, diz assim, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida ou libação sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar? Baixa a sua cabeça comigo, coloque seu coração diante de Deus agora. Pai, estamos aqui, ó Deus, diante da Tua palavra, nós temos celebrado a Tua presença e o Teu poder no nosso meio, temos, ó Deus, oferecido a Ti a nossa rendição, Tu és esse Deus poderoso de quem dependemos, e neste momento, Senhor, nós verdadeiramente precisamos e estamos sedentos da Tua palavra. Usa Teu servo, Senhor, para nos desafiar com a Tua palavra, e que Teu Espírito opere poderosamente no nosso meio. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. About a year ago, a friend of mine, Mais ou menos um ano atrás, um amigo meu, who was a pastor in a fairly significant church in a city, que é pastor numa igreja assim bastante significativa na cidade, was getting his hair cut by a hairdresser. foi cortar o cabelo no cabeleireiro. And he knew that hairdresser was gay. E ele sabia que o cabeleireiro que o ia atender era gay. They knew each other. Eles se conheciam já. He knew that this was a pastor O cabeleireiro sabia que o cliente se tratava de um pastor, of a church who disagreed with his lifestyle. Pastor de uma igreja que discordava do seu estilo de vida. This pastor understood that this person felt that way. O pastor entendia, por outro lado, que a pessoa que o atenderia pensava assim, sabia disso. And so there was an awkwardness between them. Então, o clima entre eles estava meio estranho ali naquele momento. You know, that kind of awkward silence when you don't know quite what to say. Aquele silêncio constrangedor quando você não sabe muito bem o que dizer. And so my friend decided to ask him a question. Então, o meu amigo, o pastor, decidiu fazer uma pergunta para ele. He said to him, "What kind of world would you like to live in?" E a pergunta foi a seguinte: em que tipo de mundo você gostaria de viver? And the fellow said, "Well, I'd like to live in a world of peace." E o camarada, então, o cabeleireiro disse: bem, eu gostaria de viver num mundo de paz. A world where there was no more war. Mundo onde não tem mais guerra. And no more injury and death that came from war. Nem os prejuízos e as mortes que vêm de uma guerra. I'd like to live in a world of justice. Gostaria de viver num mundo também de justiça. Where there was no more grinding poverty. Onde não haveria mais esta miséria, pobreza. Where there was no more children that didn't have any food or water. Onde simplesmente não haveria mais crianças com fome ou com sede. He says, I'd like to live in a world of love. Eu gostaria, ele disse ainda, de viver num mundo cheio de amor. Where people genuinely cared for one another, honored one another, loved one another. Onde as pessoas genuinamente se cuidassem umas das outras, honrassem umas às outras, amassem
umas às outras. And I'd like to live in a world of compassion, E eu gostaria de viver num mundo também de compaixão, where people genuinely moved by the misery of others. onde as pessoas fossem movidas de maneira genuína a partir da miséria do outro. And then my friend said to him, Então o meu amigo disse para ele: did you know that that is exactly what the Christian faith is about? Você sabia que isso é exatamente o que a fé cristã prega? That the Bible tells a story Que a Bíblia nos conta a história of what God is doing in history a respeito do que Deus tem feito na história to heal and to restore the creation, para curar e restaurar toda a criação, to enable the world and humanity to be what it was meant to be. para capacitar o mundo e a humanidade a virem a ser aquilo para o que foram planejados para ser. And he says at the very center of that story E ele disse ainda, no centro dessa história is a man, Jesus. existe um homem chamado Jesus. And in Jesus, God has accomplished the kind of world that you are looking for. E na pessoa de Jesus, Deus tem realizado este tipo de mundo que você busca. And one day, that kind of world E um dia este tipo de mundo of peace and justice and love de paz, de justiça, de amor, will fill the earth. haverá de encher toda a terra. And the hairdresser said, no. E o cabeleireiro então disse, não. He didn't believe him. Ele não acreditou no pastor. He says, I don't know Christianity very well, Ele disse, eu não conheço muito bem o cristianismo, but I know some Christians. mas eu conheço alguns cristãos, sim. And that's not what they think. E isso realmente não é o que eles pensam. They're selfish. Eles são egoístas. They're much more concerned about getting out of here and going to heaven Eles estão muito mais preocupados em acabar logo com isso aqui e chegar logo no céu. than the healing of this world. Mais preocupados em ir para o céu do que de fato curar e restaurar esse mundo. And my friend said, yes, there are some people like that E o meu amigo, o pastor, disse, é verdade, existem alguns cristãos assim, who misunderstand the Christian faith. que entenderam errado a fé cristã. But the Bible is about this long journey Mas a Bíblia, na verdade, fala a respeito desta longa jornada, that God is on to heal the world. esta jornada na qual Deus está curando o mundo. And he's done it in Jesus. E Ele fez isso na pessoa de Cristo. That guy went home Aquele camarada foi para casa and told his partner, I want to go hear this guy preach. e falou com o seu parceiro, eu quero ir ouvir esse camarada pregar. And for the next few Sundays, E pelos próximos domingos, he was in church to hear this guy preach. ele foi à igreja do pastor e ouviu a pregação do pastor. The reason was he heard good news. A razão disso é porque ele ouviu uma boa notícia. Good news of what God was doing A boa notícia do que Deus estava fazendo. and what God had done in the person of Jesus. E a boa notícia do que Deus havia feito na pessoa de Jesus Cristo. And for the Apostle Paul, E para o apóstolo Paulo, who wrote Philippians, que escreveu a carta aos Filipenses, the good news was the starting point of all of his thinking. a boa nova do evangelho era o ponto de partida para todo o seu pensamento. He believed that this new creation, Ele cria que esta nova criação, the kingdom of God, o reino de Deus, God's power in the Spirit to heal the world, o poder de Deus no Espírito que haveria de curar o mundo, had broken into the middle of history havia entrado no meio da história, in the person of Jesus Christ. através da pessoa de Jesus Cristo. And in his death, E na sua morte, he had accomplished a great victory over evil. Jesus realizou uma grande vitória sobre todo o mal, And in his resurrection, e na sua ressurreição, he had inaugurated the kingdom of God. ele inaugurou o reino de Deus. And that kingdom would one day fill the earth. E este reino de Deus vai um dia encher toda a terra. That's what Paul believed. É nisso que Paulo cria. And Paul believed that the Old Testament told the long story that was looking forward to that day. E Paulo cria também que o Antigo Testamento conta essa história que aponta para este dia de Cristo, do Messias. In many of his letters, Paul speaks of Abraham,
em várias de suas cartas, Paulo fala a respeito de Abraão, as most of the Jews did, assim como a maioria dos judeus também falava. because they believed God had made a promise to Abraham Porque eles acreditavam que Deus havia feito uma promessa para Abraão. that he was going to restore the blessing of creation, first of all to Abraham, A promessa de que Deus havia prometido que ia restaurar a bênção da criação, primeiro à família de Abraão, to the nation that came from Abraham, e a partir de Abraão, a nação que ele formaria, and through them to all the earth. e através desse povo que veio de Abraão, Israel, para todas as nações. God would bless Israel, Deus haveria de abençoar Israel, and through Israel would bless all nations. e através de Israel, Deus haveria de abençoar todas as nações. So the apostle Paul believed that day had come. Então o apóstolo Paulo cria que esse dia já havia The chegado. promise of blessing had come in Jesus Christ. A promessa de abençoar as nações chegou na pessoa de Jesus Cristo. And so this is what he believed, Então isso era o que ele cria, that now all nations needed to hear this good news. que agora todas as nações então precisavam ouvir essas boas novas. And so the apostle Paul went across Asia Minor in the Roman Empire, Então o apóstolo Paulo foi por todas as regiões da Ásia Menor no Império Romano, planting small communities, plantando pequenas comunidades, communities that would manifest and show the good news. essas comunidades que haveriam de manifestar e mostrar estas boas novas. And the Philippian church, to which he writes here, E a igreja dos Filipenses, para quem ele escreve aqui, was one of those churches. era uma dessas igrejas. And as he writes to them in the first chapter, E conforme ele escreve para os Filipenses no capítulo 1, he says that he expected them to be partners in the gospel. ele diz que espera que os filipenses lhe sejam como parceiros no evangelho. When they believe the good news, Quando eles creem nas boas novas, they entered into Paul's mission. eles vão fazer parte, vão entrar na missão de Paulo. And that mission was to make known in life, word, and deed the good news. E esta missão era fazer conhecidas essas boas novas a partir de palavras e de obras. The good news that renewal has come in Jesus Christ. A boa notícia de que o renovo havia chegado na pessoa de Jesus Cristo. So what did it mean for the Philippian church to be partners in the gospel? Então, o que exatamente significava para os filipenses a igreja de Filipos ser parceira no evangelho? What did it mean for this small Philippian church to join Paul in his mission? O que significava para essa pequena comunidade de Filipos juntar-se a Paulo na sua missão? What does it mean for this church to join Paul in his mission? O que significa então para esta igreja ser parceira de Paulo na sua própria missão? And in these verses that were read for us, Então, esses versos que nós lemos, we see that there's at least four things. nós vemos que tem pelo menos 4 características. The first thing Paul says to him in these verses A primeira coisa, então, que Paulo diz para ele nesses versos is work out your salvation. é: desenvolvam a vossa salvação. God had accomplished it in Christ, Deus já completou a sua obra em Cristo, given it to him in the Spirit. Given it to him in the Spirit. dando a eles o seu espírito. And he says, now work that out. Agora desenvolvam isso. And it's a very strong word that he uses here. E ele usa uma palavra muito forte aqui. He's speaking about striving. Ele fala a respeito de uma luta que para vencer. Striving to live more and more as God intended. Lutando, se esforçando para viver cada vez mais e mais conforme Deus queria. Salvation just doesn't come naturally. A salvação, esse processo, não vem de maneira assim muito natural. To experience that and live it takes time, Desenvolver esta salvação, experimentá-la, vivê-la, leva tempo, effort, esforço, devotion, devoção, commitment. compromisso.
Paul says, work out your salvation. Paulo diz: desenvolva esta salvação. But here's the good news. E eis a boa nova. He says, it's only because God is at working in you to will and to do. E a boa nova é a seguinte: apenas porque Deus está querendo trabalhar em você para fazer isso, That you can know that salvation. é que você pode de fato conhecer e vivenciar esta salvação. If we put forth all the effort in the world, Se a gente fizesse pelo nosso próprio esforço, we could never become more like God intended. nós não conseguiríamos ser muito como Deus intencionou que fôssemos. But God promises Mas Deus promete to work in us both to will and to do, efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar, to honor our striving and our effort, para honrar nosso empenho, os nossos esforços, working in and through that, trabalhando nisso e através disso para crescermos, to enable us to become more fully human. para trabalhar em nós, para nos tornar cada vez mais humanos. What God intended for humanity. O que Deus exatamente planejou desde o início para o humano. You see, before God can work through us, Veja, antes que Deus possa trabalhar através de nós, He's got to work in us. Ele tem que trabalhar em nós. And so Paul says, work out your salvation with fear and trembling. Então Paulo diz: trabalhem, desenvolvam a sua salvação com temor e com tremor, For God is at work in you to will and to do. porque Deus está operando em vocês tanto querer quanto realizar. The second thing that Paul says, Segunda coisa que Paulo diz: if you're to be partners in the gospel with me, se vocês querem ser parceiros no evangelho comigo, you are to be a distinctive and an attractive people. vocês precisarão ser um povo que é diferencial, atraente. He says this in at least two ways in this text. Ele diz isso no texto em pelo menos duas formas diferentes. First, he says, you are to be pure children of God in a warped and crooked generation. Primeiro, ele diz, verso 14, que devemos nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. The word pure here A palavra puro aqui is used to describe wine é usada para descrever o vinho, that is undiluted, que não foi diluído em água. the pure wine O vinho puro, that has nothing in it to make it dirty, que não tem nada que o faça impuro, sujo, no impurities. sem impurezas. The word pure is also used to describe gold, Essa palavra puro no grego também é usada para descrever o ouro, a gold that is pure, mas o ouro na sua pureza, in which all the impurities have been taken out. o ouro do qual todas as impurezas foram extraídas. And he says you're living in a warped and crooked generation. E ele diz: vocês têm vivido numa geração corrompida e depravada. You're living in a culture that is shaped by idolatry. Vocês vivem, Paulo diz aos Filipenses, numa cultura que tem sido moldada por idolatrias. He's talking about the Roman Empire. Ele está falando a respeito do Império Romano. And he says you're to be a pure people, E ele diz: vocês precisam ser um povo puro, not allowing the impurities of Roman idolatry to come into your life. que não permite que as impurezas do Império Romano entrem na sua vida. And as Paul speaks to us today, E conforme esta palavra de Paulo chega para nós hoje, we're in the same situation. nós estamos na mesma situação aqui. Brazilian culture, A cultura brasileira, Canadian culture where I live, a cultura canadense onde eu moro, and maybe especially American culture mas especialmente talvez a cultura norte-americana, is deeply idolatrous. é profundamente idólatra também. And what Paul wants E o que Paulo quer is a community that lives in the midst of this warped and crooked generation. O que Paulo quer é esta comunidade que vive no mundo desta geração corrompida e depravada And demonstrate with their lives e demonstra com as suas vidas what it means to be truly human. o que significa ser verdadeiramente humano. What God intended for humanity before sin. O que Deus intencionava que os humanos fossem antes do pecado. And then he also says, E então Paulo também diz you're to shine as lights in a dark world. que nós temos que
brilhar da nossa luz num mundo em trevas. You're living in the darkness of the Roman Empire. Vocês, filipenses, estão vivendo na escuridão, nas trevas do Império Romano. Live as lights that shine. Vivam então como lâmpadas, luzeiros que brilham. What would that look like here in Brazil? Como é que isso seria verdade aqui no Brasil? To live as a light community. Viver como uma comunidade que é luz. I just know a little bit about your country. Eu sei apenas um pouquinho a respeito do seu país. And so I'm not going to tell you everything that you probably know already. Então eu não estou aqui para dizer a você as coisas que você provavelmente já sabe. But I've made a long list Mas eu fiz uma lista longa of what that would look like in Canada and the United States, where I spend my time. sobre como se pareceria esta comunidade que é luz lá na realidade do Canadá e dos Estados Unidos, onde eu gasto meu tempo. And so I can share 5 or 6 of those things with you. Então eu posso compartilhar 5 ou 6 coisas que eu listei agora com vocês. And I suspect some of them would apply to Brazil. E eu imagino que algumas dessas coisas que eu listei podem perfeitamente se aplicar à realidade do Brasil. What would it look like to be lights in a dark world? Como seria então sermos luz no meio de um país, de uma sociedade e cultura em trevas? It would be a community of self-control and marital fidelity in a world saturated by sex. Seria, por exemplo, em primeiro lugar, uma comunidade de autocontrole e pureza, autocontrole e fidelidade conjugal, numa cultura saturada por sensualidade. It would be a community that lived with extravagant generosity. Seria uma comunidade também que viveria com uma generosidade extravagante. And I have enough. Extravagante e que soubesse dizer o quando já basta, quando tem suficiente. In a world dominated by consumption. Num mundo que é dominado pelo consumo. It would be a community of self-giving, self-sacrificing love. Seria uma comunidade que sabe se doar, sabe viver um amor sacrificial. In a world that is consumed by taking care of the self. Num mundo que é consumido pelo cuidado apenas de si próprio, egoísta. A culture of selfishness. Uma cultura de egoísmo. It would be a community of compassion. Seria uma cultura de compaixão, uma comunidade de compaixão. In a world that has been numbed by overexposure to tragedy. Num mundo que tem sido anestesiado, cada vez mais insensível a tantas tragédias. It would be a community that knows God's presence. Seria então também uma comunidade que conhece a presença de Deus Daily, hourly. Diariamente, a cada hora do dia. In a world that doesn't believe God exists. Num mundo que sequer acredita mais que Deus existe. Or if he does, he's off somewhere in heaven. Ou se ele existe, ele está em algum lugar lá em cima. It would be a community that lived with deep gratitude and thankfulness. Seria também uma comunidade que vive com uma profunda gratidão, em contínuo agradecimento. In a world where people think they are entitled to everything. Numa sociedade onde as pessoas se julgam plenamente merecedoras de tudo. What I do know in Canada, o que eu sim sei lá no Canadá, if a community lived like that, é que se uma comunidade vivesse com essas características, both together and as they were scattered in their various callings, tanto no seu aspecto comunitário como na medida em que eles se espalham pela sociedade, they would be light in a dark world. Eles certamente seriam luz num mundo em trevas. And this is not some great big thing. Isso não é algo assim muito grandioso. This is the daily acts of faithfulness in this way. Daily acts of faithfulness. Isso são apenas atos cotidianos e diários de fidelidade dos crentes ao seu Deus. I was reminded of this recently. Eu recentemente fui lembrado desta verdade. When at our church, a Chinese professor. Yeah. Okay. Quando eu estava na nossa igreja, um professor universitário da China, a Chinese professor was visiting a university in our church for 1 year. Ele estava visitando uma universidade
e ficou conosco na igreja por um ano. He was a well-known professor, Era um professor bastante conhecido. and he decided to come to our church to learn English. E ele decidiu então se juntar à nossa comunidade, à igreja, apenas para aprender inglês. He knew nothing about the Bible. Ele não sabia nada da Bíblia And for a whole year he listened to sermons e ao longo do ano inteiro ele ouviu sermões, and read many books that I gave him. leu muitos livros que eu dei para ele, And at the end of a year, e ao final daquele ano he became a Christian, se tornou cristão and he returned to China e voltou à China and became a leader in the church there. e se tornou um líder na igreja lá. And before he left, E antes dele ir embora, people asked him to stand and tell them, why did you become a Christian? as pessoas então pediram para ele dar esse testemunho de como ele havia se convertido. Was it because of all the discussions you had? Did you hear such good arguments that you couldn't refute them? Será que foi por algumas discussões que você teve, você ouviu bons argumentos aos quais você não pôde se opor? Foi por isso? And his answer was very simple. E a resposta dele foi muito simples. He says, I saw a community that loved one another. Ele disse: eu vi uma comunidade que se ama entre si. And they loved me, E eles também amam a mim. with my wife and my children back in China. Enquanto a minha mulher e meus filhos estão na China, You loved and cared for me selflessly. vocês demonstraram muito amor e carinho para comigo de uma maneira muito desapegada. And when he said that, E quando ele disse isso, I thought of a story that had taken place eu pensei numa história que aconteceu when a small Dutch woman came to me quando uma moça da igreja holandesa chegou para mim and she says, I'm having Professor Ho over for dinner. e ela então contou que naquela noite estava recebendo o professor Ho chinês para jantar na casa dela. He's so smart E ela disse: ele é tão inteligente and I have no education. e eu não sou tão educada assim. What do I talk to him about? Eu vou conversar sobre o que com ele? What do I do? O que eu faço? And I said to her, E eu disse para ela, make him the best meal he's ever had. eu disse então para ela, vai recebê-lo? Faça para ele então a melhor refeição que ele já teve na vida. And just love him. E apenas demonstre seu amor para com ele. She said, I can do that. Ela disse, isso aí eu consigo fazer. And many people did that kind of thing. E muitas outras pessoas fizeram coisas desse tipo para com ele. Small acts Pequenos of atos selfless love. de amor sem egoísmo. But it's not only showing that kind of life when we are together. Mas não é apenas mostrar esse amor e esse tipo de vida na dimensão comunitária quando estamos juntos, But living that life in the midst of the world. mas também viver esse tipo de vida entranhado na sociedade, no mundo. Next May, No próximo mês de maio, in the country of Hungary, lá no país da Hungria, I will be going with another person, eu vou com uma outra pessoa and we're going to be talking to a group of about 30 or 40 medical doctors. nós estamos indo falar para um grupo de aproximadamente 30 ou 40 doutores médicos. They're asking, what does it mean to live under the lordship of Christ as a medical professional? E a pergunta deles para nós é: o que significa viver debaixo do senhorio de Cristo e sermos médicos, trabalharmos como doutores? How can we live in such a way that the idols of the medical community don't become our idols? Como nós podemos viver, eles perguntam, de tal maneira que a idolatria da comunidade médica não se torne os nossos ídolos também? And we all need to ask that question. E todos nós precisamos nos fazer essa pergunta. In the whole of our lives, how do we live out a lives that be our light in a dark world? No todo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, como podemos viver como uma luz no mundo em trevas? Paul says there's two more things Paulo diz ainda, tem duas outras coisas that I want you to do and be if you are to be a light. que eu gostaria que você fosse, que você fizesse, para serem então esta luz And partners with me in the gospel. e parceiros comigo no Evangelho. But I'm going to have to tell you something about a Greek word. Mas agora eu vou ter que dizer para vocês algo a respeito de uma palavra grega.
I don't like doing that in sermons, Eu não gosto de fazer isso nos meus sermões muito, but I have to here. mas eu tenho que fazer isso aqui agora. There's a word that Paul uses here, Tem uma palavra que Paulo usa aqui, and he says this. no verso 16. He says, as you hold out, Retendo firmemente, or as you hold on to the word of life. é uma palavra, é uma palavra que na tradução do grego ela traz dois significados aparentemente diferentes, onde ele diz no verso 16, retendo firmemente a palavra, dá a impressão de reter, de guardar para si, mas em outras traduções também diz expondo a palavra. Então, hold on e hold out, ou seja, reter para si e expor no sentido de entregar. The word is used to describe to hold out a glass of wine to someone. Esta palavra no grego descreve o ato de você entregar, expor, dar um vinho para alguém, To offer it to someone. oferecer a alguém. It's also used to hold something tight and fast to yourself. Mas, como eu disse, também é usado como um verbo que retém, que segura para si. The way you might hold a child. Da mesma forma como você talvez seguraria e reteria uma criança. And so New Testament scholars argue, Então, os estudiosos do Novo Testamento discutem a respeito desse verbo. is Paul saying hold out the word of life to unbelievers? Conforme Paulo diz, exponham esta palavra da vida para os descrentes, Or is he saying hold on to the word of life? ou será que então o que ele está dizendo é segurem para si, retenham para si esta palavra da vida, Within the community of the church. dentro da comunidade ou da igreja? I believe, with many other scholars, that he is saying both things. O que eu creio particularmente, e concordando com muitos outros estudiosos, é que neste caso Paulo quer dizer os dois significados do verbo. That he chooses this word precisely because it can mean both. É que ele escolheu esta palavra grega precisamente porque ela tem este duplo significado. He says, if you are to be partners in the gospel with me, Ele diz então assim: se vocês querem ser parceiros do evangelho comigo, you hold out this word of life to the unbeliever, você então expõe, você oferece esta palavra de vida ao descrente, inviting them to experience the life that God offers. convidando a cada um deles para experimentarem a vida que Deus oferece. But if you are to do this faithfully, Mas se você fizer isso de maneira fiel, you must hold fast to that word of life, você certamente também haverá de reter esta palavra de vida, because that's the only way you can grow and experience the life that God porque intends. esta é a única forma que você pode crescer e amadurecer na experiência de ser quem Deus quer que você seja. Paul calls this the word of life. Paulo chama isto de a palavra da vida. This is the word that the Spirit of God works through Esta é a palavra através da qual o Espírito de Deus trabalha to powerfully bring new life. para trazer vida nova de maneira poderosa. And he says, hold that out in your community. E ele diz: exponha isso, entregue isso na sua comunidade. Hold it out in words Façam isso, exponham isso em palavras, and hold it out in deeds. exponham isso também em obras. And those words and deeds must come together. E as palavras e as obras estão juntas. I think of an illustration of that. Eu tenho uma ilustração para isso. When I was working in an inner city church Quando eu estava trabalhando numa igreja, numa área pobre de uma cidade, that had shrunk down to a very small size, essa igreja, ela encolheu a um número muito pequeno de membros. with a few older people. Tinha apenas alguns poucos idosos dentro da igreja. And what we did was started looking around in the community. E o que a gente fez foi começar a olhar nos arredores da igreja, Somebody did a study of the community around our church. e uma pessoa fez um estudo da comunidade, de pessoas ao redor da nossa igreja. And he said to us, did you know that within 50 yards of your front door, there are 2 burning needs? E essa pessoa que fez o estudo disse: você sabia que a alguns metros de distância da porta da frente da igreja tem 2 grandes necessidades? He said, in the apartments to the right of your front door, Disse: à direita da porta da frente da igreja tem um conjunto de apartamentos, there's a
lot of mentally handicapped people. Tem muitas pessoas com problemas mentais morando nesses prédios. They've been put there by the government. O governo os colocou lá, construiu uma espécie de conjunto habitacional e os colocou para morar lá. They can barely function on their own. Eles praticamente não conseguem viver uma vida autônoma por eles mesmos. And they have many needs. E eles têm muitas necessidades. And he said, the housing over here on the left of your church. Ele disse, do lado esquerdo da igreja também tem outro conjunto habitacional. There's many refugees. Onde existem muitos refugiados. And they also have many E eles needs. também têm muitas necessidades. So he mobilized the church Então ele mobilizou a igreja to start meeting the needs of these two para groups. começar a atender as necessidades desses dois grupos. And as we became sacrificially involved in the neighborhood, E conforme nós na igreja começamos a nos tornar sacrificialmente envolvidos nessas necessidades, holding out that word of life, expondo, levando esta palavra da vida, the Lord opened up hearts. o Senhor abriu corações. And we saw more people come to Christ during that time E durante aquele tempo nós vemos mais vidas vindo para Cristo than in any other time. do que em qualquer outro período da igreja. You see, deeds and words work together. Vejam, as boas obras e a pregação da palavra sempre precisam andar de mãos dadas. Words can be cheap if there are no deeds. As palavras podem ser pobres e superficiais se não forem acompanhadas de obras. And nobody understands the deeds if there are no words. E as pessoas, por outro lado, também não vão entender as boas obras se vierem dissociadas da pregação da palavra. Paul would call the Philippian church Paulo então está chamando a igreja dos Filipenses and the church here in Fortaleza, e também a igreja aqui em Fortaleza. hold out the word of life Levem e exponham esta palavra de vida in your community, na sua comunidade, in your words and your deeds, nas suas palavras e nas suas ações, because this is the only way porque esse é o único modo that people will know the life that God intends for humanity. que as pessoas podem de fato conhecer a vida que Deus tem para a humanidade. But he says, fourthly, Mas então, em quarto lugar, if you were to hold out, se você vai levar esta palavra de vida, you must also hold on to it. você tem também que abraçar-se, retê-la para si. You're like branches on a vine. Vocês são como ramos em uma videira. That's what Jesus says in John 15. É o que Jesus diz em João capítulo 15. And as you live in the vine, E conforme vocês vivem na videira, the life of Jesus flows like sap to you. a vida de Jesus então flui como seiva até vocês. And it's only in a life of prayer E apenas através de uma vida de oração, and soaking in the Word encharcada da palavra, that new life flows to us. é que esta nova vida então flui para nós. And so if we are to hold out that word of life faithfully, Então, se nós temos esta missão de fielmente levarmos esta palavra, we must first hold on to it. nós devemos, em primeiro lugar, retê-la, estudá-la, abraçá-la. Both personally, Ambos no aspecto pessoal, spending time gastando tempo, every day reading that word. todos os dias, lendo esta palavra. We desperately need that. Nós precisamos disso desesperadamente. Like hungry people need food. Como pessoas famintas esperam a comida. But it's not only individually. Mas não apenas no âmbito individual, This is what we're here for in the church, in the congregation. mas é para isso que nós estamos aqui na congregação, na igreja. That word of life might come to us. É que esta palavra de vida também venha até nós, Both in large meetings like this, tanto em reuniões grandes como essa, but in small meetings where we study the word together. ou também nos pequenos grupos, em reuniões menores, onde estudamos a palavra juntos. We must hold on to this word. Nós devemos, como diz o texto, reter esta palavra. Because this is the channel by which God brings new life to us. Porque esse é o canal através do qual Deus traz vida nova para nós. Paul ends this passage Paulo então termina esta passagem by saying, if you're partners in the gospel with me in this way, dizendo que se vocês então querem ser participantes, parceiros do Evangelho comigo desta maneira, working out your salvation, desenvolvendo a sua salvação,
being a distinctive people, sendo um povo diferencial e atraente, holding out the word of life, levando, expondo a palavra de vida holding on to the word of life. e retendo esta palavra de vida. You will bring me great joy. Se fizerem tudo isso, então vocês me trarão, diz Paulo, grande alegria. But then he says, Mas aí então ele diz, you too vocês também will experience great joy. vão experimentar uma grande alegria. As I've thought about these verses, E conforme eu pensava a respeito destes versos, I thought of a little phrase eu então pensei numa pequena frase, that's part of a confession we use. que é parte de uma confissão que nós usamos, And it says this: e diz assim: pursuing pleasure, a busca pelo prazer we lose the gift of joy. pode nos fazer perder a dádiva da alegria. As we frantically pursue all the kinds of consumer experiences and goods, Conforme a gente vai de maneira frenética e louco pela vida, querendo consumir todo tipo de bens, buscando esse prazer, looking for pleasure, we lose the gift of joy that God nós gives. simplesmente perdemos a dádiva da alegria que Deus quer nos dar. Paul said, share as partners in the gospel like this with me, Paulo diz então, sejam estes parceiros do Evangelho comigo, and you will experience the true joy e você então vai experimentar a verdadeira alegria that God intends in human life. que Deus intencionou para a vida humana. Let me close with an image. Me permita encerrar com uma ilustração. I want you to imagine someone gets up very, very early, 3 or 4 in the morning. Eu gostaria que você imaginasse comigo alguém que levanta muito cedo, mais ou menos 3 ou 4 horas da manhã, Because they want to travel to a destination in the east. porque ele quer viajar para um destino no Oriente. And they get up and they're walking along in the dark in the east, E towards the eles se east. levantam e estão andando na direção, essa pessoa se levanta e anda na direção do Oriente e ainda está escuro. And maybe after a few hours, E ali depois de algumas horas, the sun just comes up just above the horizon. o sol começa a se levantar logo ali no pedacinho do horizonte. And there are people coming the other way and they're walking west. E tem um grupo de pessoas que vem na outra direção, no sentido contrário, e eles estão se direcionando para o ocidente. For them, it's all dark. Para eles, tudo ainda está muito escuro. And they look at these two men walking east. E eles olham então esses dois primeiros que acordaram cedo e estão indo na direção do Oriente. And they say, what is that light reflecting off your face? E esses aqui então diz: o que é essa luz que está sendo refletida no seu rosto? And the men say, turn around and look. E os homens então diz: virem-se e olhem. The sun is just starting to come up. O sol está começando a se levantar. And I think this pictures what it means to be the church in the midst of the world. E para mim, esta é a imagem do que significa ser a igreja no meio do mundo. In the resurrection, a new day is just starting to dawn. Na ressurreição de Cristo, um novo dia está começando a nascer. With the gift of the Spirit, that new day is just starting to begin. No poder, na dádiva do Espírito, este novo dia está começando. And one day that resurrection life will reach high noon and it will fill the earth. E um dia, a Bíblia nos diz que todo esse poder e esta obra da ressurreição vai alcançar o seu ponto máximo e então a luz de Deus encherá toda a terra. But until that day, Mas até que esse dia chegue, the Christian church is the church facing east, a igreja cristã é esta igreja que olha para o Oriente, where the light of the resurrection life has begun to shine off their face. onde a luz da vida ressurreta já começou a fazer o nosso rosto brilhar. And it should be as we live in a culture that is not facing Christ. E deve ser assim, conforme nós vivemos numa cultura que não está olhando para o Cristo ressurreto. That they should see something of that light of the resurrection life in our lives. Essa cultura deve ser capaz de olhar o reflexo no nosso rosto da luz do Cristo ressurreto. And ask, what is that shining on your face? E então devem ser capazes de olhar para nós e perguntar: o que é isso que está brilhando no seu rosto? Our answer is turn around.
E a nossa resposta deve ser: virem-se, Look at Christ. olhem para Cristo. That's where new life comes from. É dali que vem a verdadeira vida nova. And one day that light will fill the earth. E um dia esta luz haverá de encher toda a terra. But until that comes, Mas até que este dia chegue, we're a people that reflect it in the midst of the nations. nós somos um povo que vai refletir essa luz no meio das nações. Amen. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu gostaria de orar pela vida do Michael. Ele é um homem, como eu disse, que se dedica a viajar e abençoar as pessoas por onde vai. E daqui, amanhã cedo, ele vai para Florianópolis, para depois voltar para Campinas, depois para voltar a treinar o povo em Florianópolis, para depois ir para Vancouver. É muito chão, é longe demais, mas ele é muito disposto, muito sério. Eu queria te convidar a ficar de pé comigo agora, estender a sua mão na direção do Michael. E ele está aqui representando sua mulher, sua prole grande, 4 filhos, 11 netos, e nós vamos orar por ele. Senhor, nós agradecemos, Pai, por esta passagem do Michael aqui em Fortaleza, tão frutífera, Deus, onde o Senhor o usa nesta simplicidade, alguém que sabe tanto, mas que se mostra de maneira tão humilde, como um servo disposto nas tuas mãos. Te agradecemos, Deus, por esse exemplo, por todo esse conteúdo e pela forma simples como ele comunica a tua palavra e desafia a tua igreja a vivermos, ó Deus, a missão que o Senhor nos chamou. Por isso, nós oramos e abençoamos o nosso irmão, a sua família, sua mulher, filhos e netos. Abençoamos, ó Deus, as suas viagens pelo Brasil, o seu retorno para casa, que o Senhor lhe dê segurança, que o Senhor lhe dê integridade física. Nós te pedimos, Deus, que onde quer que ele passe, ele possa exalar o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém.